descrever, como explicar um amor que vai de leste a oeste e nunca mais vai terminar. Me conheces bem, sabes quem eu sou. Não há como me esconder de ti, sempre sabes onde estou. É de coração tudo que eu disser, num hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Boa noite, mais um culto de louvor a Deus da Primeira Igreja Batista de Francisco Morato, e desde já nós nos alegramos com a sua presença. Esperamos que você permaneça conosco até o final deste culto. E aproveitando a oportunidade também, a gente gostaria de fazer dois pedidos. O primeiro pedido é que você desse um like aí no nosso culto. Você tem aí embaixo, só você dar um like para que o nosso culto possa alcançar o maior número possível de pessoas. Então, desde já nós agradecemos e queremos contar com você. O segundo pedido é que você também compartilhe esse culto. Creio que outras pessoas gostariam de assistir, gostariam de vê-los, e aproveitando a oportunidade, você pode ser esse canal intermediário entre a igreja e entre outras pessoas. Então compartilhe esse culto, eu creio que vai ser uma bênção para a sua vida, como tem sido uma bênção para todos nós. Nós vamos nesse momento, antes de iniciarmos propriamente o nosso culto de louvor e gratidão a Deus, nós vamos orar ao nosso Pai Celestial. Deus bendito, nós queremos te agradecer a Deus por esta oportunidade de mais uma vez, ó Deus, retornar, ó Deus, a centenas de lares, ó Deus, centenas de ouvintes, ó Deus, que têm participado conosco, que têm estado conosco, que têm assistido nossos cultos. Ó Deus, muito obrigado, ó Pai. Nós queremos te louvar, ó Deus, queremos te exaltar, ó Deus. Ao mesmo tempo, ó Deus, nós queremos pedir, ó Deus, que o Senhor, ó Deus, alcance, ó Deus, os corações, ó Deus, que estão ouvindo a nossa voz, que têm participado do nosso culto. Ó Deus, nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor possa abençoá-los, ó Deus, que o Senhor possa cuidar deles, ó Deus. Muito obrigado, ó Deus, por tudo, ó Pai, e abençoe este culto, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Roda a vinheta. Conheça as igrejas da Convenção Batista Brasileira. São lugares acolhedores e transformadores, onde você se conecta com Deus e com uma família. Estamos de braços abertos para te receber. Entre em nosso site ou ligue para a gente. Nós esperamos. Retornando ao nosso culto, nós queremos parabenizar os aniversariantes da semana. Dentre eles, nós queremos destacar alguns que estão na nossa lista de membros da igreja. Primeiro, a Andréia. A Andréia completou mais um ano de existência. A Andréia Azevedo. O Paulo Fernando Júnior, completou aniversário no dia de ontem. E hoje, dia de hoje, domingo, nós temos a Regina Cássia e a Rosa Maria. Nós queremos parabenizar a todos os aniversariantes e que a vida de vocês continue a ser uma bênção para todos nós, principalmente para as famílias que vocês pertencem. Que Deus possa abençoá-los de forma muito especial. Nós também queremos pedir aos irmãos que continuem orando pelos enfermos, aqueles que estão aguardando cirurgia. A irmã Máxima fez cirurgia e o esposo está aguardando cirurgia. Essa semana ela nos comunicou que a cirurgia, a marcação de cirurgia de seu esposo está andando, né? Ela foi chamada ao hospital, fizeram algumas observações e me parece, foi o que ela disse, que agora vai ter encaminhamento à cirurgia do seu esposo. É uma cirurgia que é necessária, é uma cirurgia urgente, mas que por vários motivos essa cirurgia não se realizou. Então, irmã Máxima, a igreja continua orando pela irmã, continua orando pelo seu esposo, e nós esperamos que, o mais rápido possível, ele passe por essa cirurgia. Ao mesmo tempo, nós também queremos agradecer
a Deus por aqueles que estão em recuperação. Vamos orar por aqueles que estão com Covid. Temos membros da igreja que estão com Covid. Não é coisa grave, mas estão aguardando os resultados de exames. Outros já foram provados e estão em casa isolados. Nós queremos pedir aos irmãos que orem por eles, orem por todos esses que estão passando por momentos difíceis, momentos turbulentos em sua vida. Que Deus abençoe a todos eles e nós esperamos que brevemente estejam conosco. Lembramos também aos membros da igreja que as nossas atividades elas continuam. Nós temos atividades online e nós temos também atividades que são atividades presenciais. Atividades online nós temos culto de oração às terças-feiras, a partir das 20 horas. Temos o culto de louvor a Deus, realizado aos domingos, através do YouTube, também do Facebook. Esses cultos são cultos online. E no domingo pela manhã, nós temos o nosso culto lá na igreja, lá na sede. Esse é um culto presencial. Então, nós convidamos aqueles que se sentirem seguros, têm condições de participar, participe. Nós temos procurado seguir os protocolos e a gente gostaria de convidar os irmãos. Aqueles que puderem estar conosco, domingo pela manhã, às 9 horas, é um privilégio. Nós ainda não temos ainda previsão, mas nós pretendemos, ainda não está decidido, mas nós pretendemos no próximo domingo realizar a celebração da Ceia do Senhor lá no santuário. Nós vamos realizar a Ceia do Senhor lá no santuário, domingo às 9 horas da manhã, como também nós realizaremos a Ceia do Senhor domingo à noite. Então, domingo, no próximo domingo, segundo domingo do mês de fevereiro, é o domingo da celebração da Ceia do Senhor. Nós queremos convidar para que você participe conosco, viu? Então, irmãos, não se esqueça, então nós temos aí celebração da Ceia do Senhor no próximo domingo. Essas são as nossas atividades. Nós queremos convidar a todos para participarem conosco e eu creio que vai ser muito bom. É um privilégio tê-los conosco. Que Deus abençoe. Nós vamos ouvir uma música e logo após da música a gente retorna a vinheta e depois a gente retorna para dar Deus, um coração puro e renova o Espírito. E aviva em nós o teu Espírito. E aviva em nós o teu Espírito.
Conheça as igrejas da Convenção Batista Brasileira. São lugares acolhedores e transformadores, onde você se conecta com Deus e com uma família. Estamos de braços abertos para te receber. Entre em nosso site ou ligue pra gente. Nós esperamos. Nós vamos meditar na palavra do nosso Deus e eu gostaria de convidá-los, juntamente conosco, a abrir e ler a palavra de Deus. O texto que nós meditaremos encontra-se na carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 8. Eu vou começar a leitura a partir do versículo 18 e vou me deter durante alguns minutos em alguns desses versículos que compõem esse texto. Paulo diz assim: pois tenho para mim que as aflições deste tempo presente não se podem comparar com a glória que em nós há de se revelar. Aí Paulo diz: porque a criação aguarda com ardente expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Porquanto a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa daquele a quem a sujeitou, na esperança de que também a própria criação há de ser liberta do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação juntamente geme e suporta dores até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Porque somos salvos pela esperança, mas se a esperança que se vê não é esperança, pois o que quem vê, como o espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Do mesmo modo, também o Espírito nos ajuda na fraqueza, porque não sabemos o que havemos de pedir, como convém, mas o Espírito mesmo intercede por nós com grandes gemidos e inexprimíveis. Que Deus abençoe a sua palavra lida aos nossos corações. Esse texto da palavra de Deus é um texto extremamente rico. É um texto que apresenta os momentos que nós estamos vivendo, os momentos que a humanidade tem passado. Eu creio que nós estamos vivendo momentos muito dolorosos para todos nós. Claro, eu não posso dizer, e nós não temos como dizer, que este é um dos piores momentos. Eu creio que momentos tão difíceis como momentos da Segunda Guerra Mundial, os momentos que foram marcados pelas aquelas atrocidades e pelo sofrimento de milhares e milhares de pessoas, momentos que foram marcados por muitas ansiedades, momentos em que as populações, principalmente europeia, não sabiam se iriam dormir, não sabiam se iriam levantar, não sabiam se no outro dia estariam livres. É uma situação muito dramática e que marcou muito a humanidade. Entretanto, os dias que nós estamos vivendo, eles são dias amargos, dias difíceis, dias em que tem trazido muitos sofrimentos para todos nós, sem distinção. Nós estamos vivendo uma era de muito sofrimento. Há praticamente 2 anos vivendo debaixo da pandemia, onde não sabemos o que vai acontecer conosco amanhã, não sabemos o que vai acontecer com aqueles que amamos, não sabemos o que vai acontecer com os amigos, com as pessoas próximas, com as pessoas que são importantíssimas para nossas vidas. Nós não temos como dizer o dia de amanhã será melhor do que o dia de hoje. Não há essa possibilidade. Dada a incerteza, dada a maneira como a humanidade tem se comportado, a maneira como as coisas estão ocorrendo. E o apóstolo Paulo viveu uma época não tão diferente como esta. Também no momento que o apóstolo Paulo viveu, no momento que ele escreve esta carta de Paulo aos Romanos, o mundo romano era um mundo tão cruel quanto o mundo que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Não havia
nenhuma consideração para com os mais fracos, não havia nenhuma consideração para os que sofrem, não havia sentimento de bondade, sentimento de coração, não havia expressões de amor na quase totalidade daqueles que viviam debaixo do Império Romano. O que eu ouvi, o que ocorria, o que acontecia, era muita crueldade, muita falta de respeito, muito abuso, muito estupro, muita violência. Violências das mais variadas possíveis. Até mesmo a possibilidade de pensar diferente era motivo de trazer sobre aqueles que assim ousassem sofrimento, trazer sofrimentos para eles. E o apóstolo Paulo, então, ele diante desse quadro tão dramático, o apóstolo Paulo, no versículo 18 do capítulo 8 da carta aos Romanos, Paulo diz, olha, diante de tudo aquilo que nós estamos vivendo, diante das aflições que nós estamos inseridos, diante dessas dificuldades tremendas, diante dessas impossibilidades de felicidade, de realizações humanas, o que nós podemos fazer? O que nós podemos crer? Paulo diz, olha, eu, na minha maneira de ver, Paulo diz, as aflições deste tempo, elas não podem se comparar com a glória que em nós há de se manifestar. Paulo aponta para um futuro que não está preso às condições temporais, às condições que eles estavam vivendo. E Paulo estava mostrando que aqueles sofrimentos pelos quais eles estavam passando, eles não eram determinantes para o futuro. Eles não marcariam o futuro. Eles não seriam permanentes. Eles não seriam eternos. Eles teriam fim. Mas Paulo diz, olha, mas o sofrimento pelo qual nós estamos passando, este sim, este é um sofrimento que enquanto nós estivermos aqui, nós estaremos submetidos a eles, nós estaremos diante deles, nós não teremos possibilidade alguma de sair desses sofrimentos. Porque quando Paulo fala sobre sofrimentos, Paulo está falando sobre sofrimentos nas suas mais variadas dimensões, na sua totalidade das dimensões humanas. Sofrimentos de espírito, sofrimento físico, sofrimento da alma, sofrimento pela intranquilidade que a vivência no mundo romano trazia para aqueles que eram súditos do império. Você não tinha nenhuma possibilidade, você não tinha nenhuma maneira de sonhar, de projetar um bem-estar, tanto para você como também para os seus familiares. Evidentemente que isso causava sofrimentos dos mais atrozes na vida ou nas vidas daqueles que compunham o Império Romano. E nesse Império Romano estavam presentes também os salvos, estavam presentes também os crentes. E quando Paulo escreve, Paulo não vai dizer, olha, para alguns vai ter sofrimento, para outros não. Paulo não admite isso, Paulo não fala isso. Paulo não fala que Deus vai livrá-los dos sofrimentos terrenos, dos sofrimentos desse mundo temporal que nós vivemos. Paulo diz que todos estão inseridos e todos são participantes desse sofrimento. Não é um sofrimento simplesmente para alguns, mas um sofrimento para todos. E Paulo vai tratar sobre isso. Paulo diz assim, que essa criação, que somos nós, criaturas de Deus, Paulo diz, nós aguardamos com grandes expectativa as manifestações de quem? Paulo estava falando para uma sociedade extremamente pagã. Paulo diz, olha, essa sociedade, ela não tem esperança, essa sociedade não tem perspectiva de felicidade, essa sociedade é uma sociedade marcada pelo caos. Paulo diz, e essa sociedade, ela espera
com grande expectativa, porque as manifestações dos filhos de Deus. As manifestações dos filhos de Deus, elas não seriam marcadas por projetos puramente temporais, por projetos de poder, por projetos de ocupação das instâncias do poder, para que esse poder pudesse distribuir benesses para aqueles que compunham o Império Romano. E Paulo também vai dizer que essa expectativa de aguardar, de termos um projeto de poder para que a nossa felicidade se realize enquanto nós estamos aqui, Paulo disse, no cristianismo não há espaço para isso. No cristianismo não há momentos disso. Não há nenhuma perspectiva de projetos de poder da parte daqueles que eram salvos, parte daqueles que eram componentes do cristianismo daquela época. E isso também nós podemos trazer para os nossos dias. Não há na Bíblia nenhum projeto de poder para a igreja de Jesus Cristo, para que essa igreja possa distribuir felicidades para todos os moradores da terra. Essa expectativa de adquirir ou de repartir, ou mesmo de assumir poder, para que esse poder possa proporcionar a felicidade à humanidade, felicidade àqueles que compõem determinados estados, Paulo diz, isso é impossível. Paulo, lá no versículo de número 18, Paulo já elimina essa possibilidade. Paulo diz, é impossível. Paulo diz, o que esses salvos devem mirar, o que esses salvos devem ter como visão de futuro, é exatamente a glória de Deus que há de ser revelada neles. Não é a repartição, não é a conquista do poder para que esse poder terreno possa proporcionar bem-estar para o mundo e também para nós, para aqueles que são salvos. Paulo diz, olha, isso é impossível. Por quê? Aí Paulo vai responder no versículo de número 20. Paulo diz, porque a criação ela ficou sujeita à vaidade. E Paulo diz, não pela vontade da humanidade, mas Paulo diz, mas pela vontade daquele que foi a causa, daquele que a sujeitou. A humanidade, ela está sujeita ao quê? Ela está sujeita às orientações, às influências de Satanás. E isso nós podemos ver quando Jesus vai está iniciando o seu ministério, nós temos aquelas tentações pelas quais Jesus passou. E aquelas tentações, elas revelam profundamente isso, Satanás oferecendo poder para Jesus, querendo distribuir poder para Jesus. Poder sobre quem? Poder sobre os reinos terrenos. Os reinos deste mundo, eles são reinos marcados pela orientação e pelos valores que Satanás oferece ao ser humano. É isto que o sistema de poder oferece a todos. Aliás, Deus já tinha dito isso lá no livro de 2 Samuel, capítulo de número 8. Deus já havia dito, Deus já havia orientado sobre isso. E durante todo o Antigo Testamento, Deus confronta o desejo de poder que está presente no coração do ser humano com o poder terreno. E Deus disse, o poder que o mundo oferece, ele não é benéfico, ele não traz felicidade a ninguém. Basta a gente acompanhar as histórias dos vários impérios. Império, por exemplo, nós estamos estudando de manhã na Escola Bíblica Dominical, na revista Escola Bíblica Dominical, estamos estudando o livro de Êxodo. E o livro de Êxodo, uma das revelações extraordinárias é o poder que tinha Faraó. O exército de Faraó. Faraó detinha centenas e milhares de escravos. Faraó tinha muito poder. Mas Faraó, ao mesmo tempo que ele tinha poder, Faraó, ele tinha a dificuldade de distribuir felicidades para aqueles que normalmente faziam parte do seu império. A felicidade que ele oferecia era uma felicidade momentânea, e mais do que isso, felicidade frustrantes. Os corações daqueles que compunham a cúpula do império egípcio
era extremamente decepcionante. Aqueles homens, eles não tinham uma felicidade total. Eles não experimentavam a felicidade. Havia um clima de medo. O poder, ele produz medo. O poder produz separação. O poder produz indiferença. Então, como ser feliz abraçando as benesses que o mundo tem para oferecer? Paulo diz, olha, é impossível. Parte dos evangélicos brasileiros estão muito preocupados em se apossar do poder político. Querem o poder e querem que a igreja ajude os governantes a governar. Esse não é papel da igreja. Imaginam eles, eu ouvi o caso de um colega, pastor, num estado muito próximo ao nosso, numa live, ele dizia que ele estava lutando com esse governo, ele queria apoiar esse governo, ele estava participando desse governo, porque ele entendia que, uma vez o governo assumindo o poder, a igreja poderia também se beneficiar das benesses do poder. Ele enumerava, por exemplo, a gente poderia ter leis que pudessem favorecer a igreja. E isso, na verdade, foi essa uma das lutas que foi travada. A igreja, parte da igreja evangélica, principalmente aquelas igrejas midiáticas, essas igrejas, elas foram beneficiadas por uma série de projetos fiscais, que vieram aliviar as dívidas de muitas igrejas para com o Estado. Mas não é esse o propósito da igreja de Jesus Cristo. Não é para isso que nós viemos a este mundo, não é para isso que nós estamos aqui. Esse não é o papel da igreja. O papel da igreja é um papel espiritual. Uma vez os valores de Cristo presentes nos corações dos salvos, e esses salvos vivendo os valores de Cristo, esses valores de Cristo, esses valores do cristianismo, eles iriam permear a sociedade. E aí sim eles poderiam também influenciar até mesmo o poder terreno para que as vidas elas fossem muito menos sofredoras, que os sofrimentos fossem minimizados. Mas Paulo diz que isso é um sonho, Paulo diz que isso é uma utopia, Paulo diz que isso é impossível, Paulo diz que isso é irrealizável. Por quê? Porque Paulo diz que o ser humano, ele está sob sujeição. Ele é sujeito o quê? Ele é sujeito às influências do diabo e ele não tem como resistir, ele não tem como sair dessas influências. As possibilidades que ele tem de identificar e de sair são reduzidas. E aí o apóstolo Paulo diz que nós vivemos dentro desse contexto. Que contexto? Paulo diz, contexto de sofrimento. E aí ele vai falando, ele diz que toda a criação ficou sujeita, no versículo de número 20, versículo número 21, ele vai falar que na esperança de que também a própria criação há de ser liberta do cativeiro da corrupção. Então, veja bem, Paulo, o sonho que o apóstolo Paulo tem é que esta humanidade ela seja liberta do poder da corrupção. Versículo de número 21. Esse clima de corrupção que nós vivemos, que nós estamos envoltos, que a sociedade mundial está envolvida. Paulo diz isso traz sofrimento. E nós não temos como lutar com as nossas próprias armas, com nossos próprios esforços contra isso. Paulo diz que é impossível. Em função disso, olha o que o apóstolo Paulo vai dizer. Paulo diz que toda a criação está gemendo com dores, como se fossem dores de parto. Toda a criação. Até mesmo os ricos, aqueles que formam as elites, eles também têm sofrimentos. Se eles não têm sofrimento na dimensão material, mas eles têm sofrimento na dimensão espiritual, no caráter, na alma. É impossível um ser humano viver neste mundo de forma cínica, viver como se nada estivesse acontecendo. É difícil você abrir
os canais de televisão, os meios de comunicações, abrir os jornais, abrir as mídias sociais e não se deparar com os sofrimentos do próximo, sofrimentos os mais cruéis possíveis, e sofrimentos praticados por pessoas que são detentoras de poderes. Ao caso que nós temos da Ucrânia, Rússia, Estados Unidos, China, enquanto os que estão em cima, eles projetam os seus projetos de poderes, os que estão embaixo são os que mais sofrem, as populações sofrendo, as pessoas que moram naqueles países sofrem terrivelmente sob a ameaça de uma guerra. Nós vivemos num passado não muito distante aquilo que nós chamamos de período da Guerra Fria. Foi um período de desastres para todos nós, para a humanidade, para o ser humano, principalmente para a população europeia, que vivia na expectativa de, em qualquer momento, uma bomba atômica ser jogada em um país e ter início ao extermínio de toda a humanidade ou da parte representativa da humanidade. Há um filme que fala sobre esse período. Esse filme conta exatamente a explosão, né? As consequências de uma guerra nuclear, como viveriam as pessoas, como seriam as pessoas. Paulo diz, olha, todos nós vivemos sobre essa expectativa. Que expectativa? Essa expectativa de grandes sofrimentos. Sofrimentos causados pela pandemia, sofrimentos causados pela exploração, sofrimentos causados pela falta de respeito, sofrimentos causados pela briga do poder, sofrimentos causados pelo Deus desse século, Deus desse momento, que é o Deus mercado financeiro. Quantas pessoas sofrendo, quantas pessoas sendo humilhadas, quantas pessoas em situações degradantes, quantas pessoas submetidas a drogas. Milhares e milhares de pessoas vivem sob esta égide, a égide do domínio, do império do mal. E Paulo diz, esse império do mal que domina a humanidade, que tem dominado a humanidade, esse império, ele não alcançou somente aqueles que estão lá fora. Mas Paulo disse, isso também traz consequência para nós que somos as primícias, para nós que somos salvos. Nós também sofremos, nós não somos cínicos, nós não somos indiferentes. Qual é o crente? Qual é o evangélico sincero, o evangélico que vive os valores do reino de Deus, que vive esses momentos, que está vivendo esses momentos como se nada tivesse acontecido, como se eles fossem super-homens, como se eles não estivessem passando pelas dificuldades dos demais? Não, esse sofrimento vem para todos. Os que agem diferentes, os que vivem neste mundo anestesiados, vivem alienados. Não há sofrimento para eles aparência, mas eles têm que tomar ópio para que eles possam superar esse sofrimento. Só que o ópio que eles são submetidos não era aquele ópio que falava Karl Marx. Não é a droga. Mas o apóstolo Paulo disse que isso é a consequência daquilo que Paulo disse, que estão anestesiados pelo pecado. O pecado cegou-lhes o entendimento. O Deus desse mundo cegou-lhes o entendimento. Projeto de poder, o projeto de benesses, o projeto de uma vida feliz enquanto nós estamos aqui, tem anestesiados centenas e centenas e centenas de vidas e de almas de cristãos. Mas o apóstolo Paulo diz, nós também gememos, nós também sofremos. Quem é que não sofre? Quem é que não está sofrendo? Quem é que não está sofrendo nesta pandemia? Quem é que não está sofrendo pelas consequências dessa pandemia? Quem é de nós que não teve amigos tirados do meio dos viventes? Quem é de nós que não perdeu um parente? Será que isso não causa dor? O sofrimento de ver alguém em situação de fragilidade, será que isso não traz sofrimento? O apóstolo Paulo diz que sim. Paulo diz que os verdadeiros filhos de Deus, eles sentem, eles também gemem, porque o apóstolo Paulo diz
que eles também gemem pelo sofrimento que esse mundo está sendo submetido. Portanto, que Deus você crê? Que Deus é esse? Um Deus cínico? Um Deus que veio a este mundo para distribuir felicidade para todo mundo? Um Deus que torna a sua vida, a vida superior à vida de todos os demais? Um Deus que você espera nele, você trata ele como se fosse um balcão de negócios? Que Deus você crê? A Bíblia diz que esse Deus da Bíblia é o Deus que está presente na história da humanidade. É um Deus que sempre caminhou entre os homens. É um Deus que sempre está presente entre nós. É um Deus que não se alegra com o nosso sofrimento. É um Deus que deseja que esses sofrimentos eles sejam superados através da sua graça. É um Deus que nos diz: os projetos deste mundo, eles em nada vão trazer felicidades eternas para vocês. Mas a felicidade que ele vai trazer para vocês é a felicidade que coloca outros em sofrimentos. E se outros sofrem, nós também sofremos. Portanto, que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe seu coração. Abra seu coração para Jesus. Deixe que Ele entre na sua vida e a sua vida será transformada. Você vai ter nova perspectiva de vida. Que Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe o seu coração. Amém. Chegamos ao final de mais um culto. O nosso muito obrigado pela sua participação, por estar conosco, por ter estado conosco até o final desse culto. Nosso muito obrigado, vai a nossa gratidão. Que Deus o abençoe de forma muito especial. Então, até o próximo domingo. Próximo domingo, celebração da Ceia do Senhor, nós queremos contar com você. E que essa semana seja uma semana muito abençoada e também uma semana abençoadora. Que você participe conosco, que você esteja conosco e que você continue participando conosco. Nosso muito obrigado e desde já agradecemos, praticamente 2 anos participando conosco. Então, o nosso muito obrigado, que Deus te abençoe de forma muito especial. Vamos orar ao nosso Deus, a bênção apostólica, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a consolação do teu santo e bendito Espírito conosco sejam hoje e para sempre. Amém.